Poucos autores exerceram influência tão profunda e duradoura sobre o imaginário moderno sem, em vida, experimentar reconhecimento significativo. Howard Phillips Lovecraft é uma dessas figuras paradoxais. Um escritor marcado por isolamento, fragilidade física e inquietações pessoais, cuja obra viria a redefinir os limites do horror literário e da ficção especulativa. Compreender Lovecraft exige ir além do mito que se formou em torno de seu nome, investigando o homem inserido em seu tempo, suas contradições, seus medos e as circunstâncias históricas que moldaram tanto sua visão de mundo quanto sua produção intelectual. É sob essa perspectiva histórica e biográfica que o retrato a seguir se constrói. Howard Phillips Lovecraft nasceu em 20 de agosto de 1890, na cidade de Providence, estado de Rhode Island, Estados Unidos, e faleceu em 15 de março de 1937, aos 46 anos de idade. Sua existência transcorreu inteiramente sob a sombra de um mundo em transformação acelerada, no qual antigas certezas culturais e científicas eram corroídas por novas descobertas, deslocamentos populacionais e tensões ideológicas profundas. O final do século XIX e o início do século XX marcaram a consolidação da industrialização norte-americana, período conhecido como Gilded Age, caracterizado por crescimento econômico vertiginoso, urbanização caótica, concentração de riqueza e desigualdades sociais extremas. Providence, cidade de fundação colonial e forte apego às tradições da Nova Inglaterra, funcionava como um microcosmo desse choque entre passado e modernidade. Antigas famílias anglo-saxônicas, orgulhosas de sua herança puritana e aristocrática, viam-se cercadas por ondas sucessivas de imigrantes vindos do sul e do leste da Europa, pela ascensão da classe operária e pela progressiva dissolução das hierarquias sociais tradicionais. Esse ambiente alimentava um clima difuso de ansiedade cultural, temor da decadência e ressentimento identitário. Elementos que mais tarde encontrariam expressão simbólica na obra de Lovecraft. No plano geopolítico, os Estados Unidos afirmavam-se como potência emergente, expandindo sua influência econômica e militar, ao mesmo tempo em que enfrentavam conflitos internos relacionados à raça, à identidade nacional e ao papel da ciência em um mundo cada vez mais desprovido de transcendência. O avanço da astronomia, da biologia e da física abalava concepções religiosas e antropocêntricas, revelando um universo vasto, indiferente e potencialmente hostil à condição humana. Foi nesse cenário de progresso técnico, acompanhado por medo existencial, que Lovecraft nasceu e se formou. Assim, desde sua origem histórica, sua vida esteve inscrita em um tempo marcado pela sensação de que forças invisíveis, sociais, científicas ou cósmicas escapavam ao controle humano. Essa percepção difusa de insignificância, dissolução e ameaça latente não apenas moldou suas inquietações pessoais, como também forneceu o solo fértil para o desenvolvimento de uma visão de mundo profundamente pessimista e estranhamente profética, que viria a se manifestar de forma contundente em sua produção literária. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. Lovecraft nasceu em uma família tradicional da Nova Inglaterra que cultivava, com zelo quase ritualístico, a memória de sua ascendência anglo-saxônica e sua ligação simbólica com o passado colonial americano. Essa herança não era apenas genealógica, mas ideológica. Tratava-se de um imaginário aristocrático ancorado em valores de ordem, hierarquia,
racionalidade e continuidade histórica. Contudo, no final do século XIX, essa família já se encontrava em um processo gradual de declínio econômico, situação que alimentava uma sensação latente de perda, decadência e deslocamento social. Temas que mais tarde se tornariam recorrentes na obra do escritor. O colapso mental de seu pai, Winfield Scott Lovecraft, ocorrido quando Howard ainda era muito jovem, constituiu um evento traumático de grande impacto psicológico. Internado em uma instituição psiquiátrica e afastado definitivamente da vida familiar, o pai tornou-se uma presença ausente, quase espectral, cuja loucura e morte precoce estabeleceram desde cedo uma associação íntima entre hereditariedade, fragilidade mental e destino inevitável. Essa experiência inaugurou no jovem Lovecraft uma percepção inquietante da mente humana como algo instável, suscetível à ruína silenciosa e irreversível. A mãe, Sarah Susan Phillips Lovecraft, assumiu então um papel central e dominante na criação do filho. Excessivamente protetora e emocionalmente instável, projetava em Howard seus próprios medos e frustrações, frequentemente reforçando a ideia de que ele era fisicamente frágil, vulnerável e inadequado ao mundo exterior. O ambiente doméstico tornou-se, assim, um espaço de confinamento psicológico, marcado pelo isolamento social, pela ansiedade constante e por uma vigilância afetiva que beirava o sufocamento. Essa dinâmica contribuiu para o desenvolvimento de uma personalidade introspectiva, hipersensível e profundamente desconfiada do contato humano. Do ponto de vista cultural e intelectual, Lovecraft foi criado em um lar secularizado, distante da religiosidade tradicional, mas intensamente influenciado pelo racionalismo científico e pelo culto ao saber erudito. Desde a infância, foi incentivado a buscar refúgio nos livros, encontrando na mitologia clássica, na literatura gótica, na história antiga e na astronomia um universo mais ordenado e inteligível do que a realidade imediata. Essas leituras não apenas ampliaram seu repertório intelectual, como também lhe forneceram um vocabulário simbólico para expressar o sentimento de pequenez humana diante de forças maiores e impessoais. Ainda jovem, Lovecraft abandonou qualquer crença religiosa, adotando uma postura ateísta e materialista, fortemente influenciada pelo determinismo científico do final do século XIX. Para ele, o universo não possuía propósito moral ou teleológico. Era vasto, indiferente e regido por leis impessoais. Essa visão de mundo, nascida tanto de convicções intelectuais quanto de experiências emocionais precoces, tornaria-se o eixo filosófico de sua obra literária, transformando o medo não em punição divina ou conflito moral, mas na revelação brutal da insignificância humana frente ao cosmos. A formação de Howard Phillips Lovecraft foi marcada por rupturas precoces e por uma instabilidade psíquica que interrompeu qualquer trajetória educacional convencional. Desde a infância, demonstrou inteligência acima da média e interesse precoce por temas eruditos, especialmente astronomia, química e literatura clássica. Contudo, durante a adolescência, passou a sofrer crises nervosas severas, acompanhadas de insônia crônica, ansiedade paralisante e episódios de esgotamento emocional que o afastaram definitivamente do ensino formal. Incapaz de concluir o ensino médio, viu-se excluído do percurso universitário em um período histórico em que a formação acadêmica começava a se consolidar como requisito de prestígio e ascensão social. Essa exclusão, longe de representar um empobrecimento intelectual,
reforçou seu caminho como autodidata rigoroso e obsessivo. Lovecraft dedicou-se à leitura sistemática de obras de literatura inglesa clássica, filosofia, história antiga, ciência e astronomia, desenvolvendo um repertório cultural vasto e incomum. Seu domínio da língua inglesa ultrapassava o uso cotidiano, aproximando-se deliberadamente de formas arcaicas e sintaxes do século XVIII, não apenas por preferência estética, mas como manifestação ideológica, uma rejeição consciente da modernidade linguística e cultural que ele associava à decadência e à vulgarização do pensamento. Ao longo da vida, uma sequência de eventos traumáticos contribuiu para moldar sua personalidade de maneira decisiva. A loucura e morte do pai instauraram desde cedo a noção de herança degenerativa e destino inescapável. A relação emocionalmente sufocante com a mãe, marcada por dependência mútua e instabilidade, prolongou seu isolamento e retardou sua autonomia emocional. A perda progressiva da estabilidade financeira da família aprofundou seu ressentimento em relação às transformações econômicas e sociais do mundo moderno. Enquanto o isolamento social crônico reforçou uma percepção constante de inadequação, o casamento com Sonia Green, uma mulher independente, judia e economicamente ativa, representou uma tentativa tardia e frágil de integração social. No entanto, a experiência revelou-se incompatível com sua personalidade, agravada pelo choque cultural com Nova York, cidade que ele descrevia como opressiva, caótica e espiritualmente corrosiva. A separação e o retorno a Providence simbolizaram o fracasso definitivo de sua adaptação ao mundo urbano moderno. A morte da mãe em um hospital psiquiátrico, repetindo de forma inquietante o destino do pai, encerrou de maneira trágica esse ciclo de instabilidade emocional e reforçou sua visão de que a mente humana era frágil, vulnerável e fadada à dissolução. Durante quase toda a vida adulta, Lovecraft enfrentou dificuldades financeiras constantes, sobrevivendo de trabalhos mal remunerados, revisões literárias e pequenas colaborações em revistas pulp. Publicou pouco, recebeu escasso reconhecimento e viveu à margem dos circuitos literários respeitáveis. Sofria de depressão crônica, problemas gastrointestinais severos e uma sensação persistente de deslocamento histórico, como se tivesse nascido em uma era errada. Essa percepção de exílio temporal, a convicção de pertencer a um passado irrecuperável, tornou-se um dos eixos existenciais de sua obra, na qual o horror emerge não do desconhecido imediato, mas da consciência dolorosa de que o mundo humano é transitório, frágil e irrelevante diante da vastidão indiferente do tempo e do cosmos. Compartilhe este vídeo com seus amigos, que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos, vocês não desvendam o próximo grande mistério. Apesar de sua vida marcada pelo isolamento, pela precariedade material e pelo quase completo anonimato literário, Lovecraft construiu uma obra que viria a exercer influência estrutural sobre a literatura moderna, ao formular aquilo que posteriormente seria definido como horror cósmico. Diferentemente das tradições gótica e sobrenatural clássicas, nas quais o terror deriva de forças moralizadas, entidades demoníacas ou transgressões humanas, o horror Lovecraftiano emerge da constatação brutal da insignificância da espécie humana diante de um universo vasto, antigo e indiferente. Nesse sistema narrativo, o medo não nasce do mal, mas do conhecimento, não da punição, mas da revelação. As entidades que habitam sua mitologia, os chamados grandes antigos e deuses exteriores, não são antagonistas no sentido convencional. Elas não odeiam a humanidade,
tampouco a reconhecem como digna de atenção. Sua mera existência, incompreensível à mente humana, é suficiente para corroer a razão, dissolver certezas científicas e expor a fragilidade de qualquer noção de centralidade humana. Essa concepção encontra expressão paradigmática em obras como O Chamado de Cthulhu, na qual o terror se manifesta como a lenta reconstrução de uma verdade proibida. A cor que caiu do espaço, onde a ameaça assume forma alienígena, é indescritível. Nas montanhas da loucura, que funde ciência, arqueologia e horror em uma narrativa de descoberta cósmica. O horror de Dunwich, em que o conhecimento oculto rompe os limites da realidade conhecida, e a sombra sobre Innsmouth, que articula decadência genética, herança ancestral e degeneração como sintomas de um contato impensável com o outro. Essas narrativas, embora muitas vezes publicadas de forma dispersa em revistas pulp, estabeleceram as bases do chamado mito de Cthulhu, um universo ficcional deliberadamente fragmentado, sustentado por textos apócrifos, referências cruzadas e lacunas narrativas. Longe de oferecer explicações completas, Lovecraft construiu um sistema literário no qual o desconhecido é preservado como elemento central, reforçando a sensação de que a realidade humana é apenas uma superfície frágil sobre um abismo insondável. Durante sua vida, Lovecraft permaneceu à margem do reconhecimento literário. Publicado em veículos de circulação limitada e associado a um gênero considerado menor, jamais alcançou prestígio crítico ou estabilidade financeira. Sua morte ocorreu em relativo esquecimento. No entanto, nas décadas seguintes, sua obra passou por um processo contínuo de reavaliação e expansão, impulsionado por discípulos, colaboradores e estudiosos que reconheceram a originalidade radical de sua visão. A partir do pós-guerra, o impacto de Lovecraft tornou-se cada vez mais evidente, influenciando não apenas a literatura de terror e ficção científica, mas também o cinema, os quadrinhos, os jogos eletrônicos, o RPG e outras formas de narrativa contemporânea. Sua concepção de horror, baseada na impotência humana frente ao cosmos, mostrou-se particularmente ressonante em um século marcado por guerras mundiais, descobertas científicas perturbadoras e pela erosão das grandes narrativas de sentido. Hoje, Lovecraft é amplamente reconhecido como um dos grandes arquitetos do imaginário do século XX, não por oferecer respostas ou consolo, mas por ter dado forma literária a um medo fundamental, o de que o universo, em sua vastidão silenciosa, jamais se importou conosco. A figura de Howard Phillips Lovecraft encontra-se inevitavelmente envolta em críticas severas e persistentes, sobretudo no que diz respeito a seus posicionamentos racistas, xenófobos e elitistas. Tais concepções não se manifestaram de forma episódica ou periférica, mas estão amplamente documentadas em sua vasta correspondência pessoal, composta por milhares de cartas, e de maneira mais ou menos explícita, infiltram-se em diversas de suas narrativas. Para Lovecraft, raça, herança e continuidade cultural eram elementos centrais na organização do mundo, e qualquer ruptura dessas estruturas era frequentemente associada à decadência, à degeneração e ao colapso da ordem civilizacional. É fundamental situar essas posições no contexto intelectual e social do final do século XIX e início do século XX, período marcado pela difusão de teorias pseudocientíficas como o darwinismo social, a eugenia e concepções hierárquicas de raça e cultura. Em determinados círculos acadêmicos e literários, tais ideias eram não apenas toleradas, mas consideradas respeitáveis. No entanto, mesmo dentro desse contexto histórico,
As opiniões de Lovecraft frequentemente se apresentavam de forma particularmente rígida, emocionalmente carregada e impregnada de medo cultural, revelando uma adesão que ultrapassava o simples reflexo de sua época. Em sua obra literária, essas concepções assumem forma simbólica e metafórica, manifestando-se por meio de temas recorrentes como a degeneração hereditária, o medo da miscigenação, a decadência de linhagens antigas e a corrupção do corpo e da mente pelo contato com o outro. Narrativas como A Sombra sobre Innsmouth tornaram-se, nesse sentido, objeto de intensos debates críticos, sendo interpretadas tanto como expressões diretas de ansiedade racial, quanto como construções alegóricas mais amplas sobre identidade, herança e dissolução cultural. Essa ambiguidade contribuiu para a permanência do debate historiográfico, sem jamais permitir uma leitura unívoca ou plenamente redentora. Nos últimos anos de vida, há indícios documentais de que Lovecraft passou por um processo limitado, porém real, de revisão intelectual, influenciado por amizades, dificuldades econômicas e pelo contato mais direto com a realidade social. Demonstrou em algumas cartas uma postura menos dogmática, especialmente no campo político, aproximando-se inclusive de posições socialistas moderadas. Ainda assim, esse abrandamento não representou uma ruptura definitiva com suas concepções elitistas e raciais, mas antes um ajuste parcial, insuficiente para dissolver as contradições profundas de seu pensamento. Na historiografia contemporânea, Lovecraft ocupa uma posição desconfortável e deliberadamente problematizada. Seu legado literário é amplamente reconhecido como inovador e fundamental, ao passo que suas convicções pessoais são analisadas de forma crítica e, muitas vezes, condenatória. Essa tensão entre grandeza estética e falha moral tornou-se parte inseparável de sua recepção moderna, transformando-o em um caso emblemático dos limites éticos da admiração artística e da dificuldade de dissociar obra e autor. O desconforto que Lovecraft provoca hoje, nesse sentido, não é acidental. Ele espelha de forma perturbadora os medos, preconceitos e sombras intelectuais de uma época que, embora superada em muitos aspectos, ainda projeta ecos inquietantes no presente. Se este mistério mexeu com você, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam o desejo pelo desconhecido. Lovecraft mantinha hábitos pessoais que reforçavam sua condição de figura marginal e quase espectral dentro de seu próprio tempo. Era notoriamente notívago, encontrando na madrugada um espaço de silêncio e suspensão social que considerava intelectualmente fértil. Para ele, a noite não era apenas um intervalo temporal, mas um estado mental propício à contemplação, à escrita e ao afastamento do mundo moderno, cuja agitação diurna lhe causava repulsa. Muitos de seus textos foram concebidos nessas horas tardias, quando a vigília prolongada parecia diluir as fronteiras entre racionalidade e imaginação. A correspondência ocupava um papel central em sua vida. Lovecraft escreveu milhares de cartas ao longo das décadas, mantendo uma rede extensa de interlocutores, escritores, editores, admiradores e amigos, com os quais se sentia mais à vontade do que em interações presenciais. As cartas lhe permitiam exercer controle absoluto sobre o discurso, o ritmo da comunicação e a construção de sua identidade intelectual. Nelas, revelava-se simultaneamente erudito, dogmático, afetuoso e contraditório, compondo um retrato muito mais complexo do que aquele sugerido por sua imagem pública retraída. No trato social,
Lovecraft era excessivamente formal, mantendo modos deliberadamente antiquados que reforçavam sua autoimagem como remanescente de uma era extinta. Essa postura não era mero afetação. Expressava uma nostalgia profunda por um passado idealizado, no qual acreditava existir maior ordem, refinamento cultural e clareza hierárquica. Em muitos momentos, essa nostalgia se convertia em misantropia aberta, manifestada por desconfiança em relação às massas, aversão à modernidade urbana e desprezo pela cultura popular emergente. Entretanto, esse traço não esgota sua personalidade. Em círculos íntimos, Lovecraft demonstrava generosidade intelectual incomum, incentivando jovens escritores, revisando textos alheios sem exigir reconhecimento e compartilhando ideias com entusiasmo quase pedagógico. Era capaz de amizade leal e duradoura, ainda que exercida à distância, e frequentemente se mostrava mais tolerante e afável no plano pessoal do que em suas formulações teóricas abstratas, apesar do pessimismo filosófico que permeava sua visão de mundo. Lovecraft possuía um humor sutil, por vezes autoirônico, perceptível sobretudo em cartas e poemas ocasionais. Essa ironia discreta funcionava como mecanismo de defesa diante de uma realidade que considerava hostil e incompreensível. Assim, por trás da figura austera e sombria, existia um homem que, embora profundamente desencantado com o universo, ainda encontrava prazer intelectual na linguagem, na troca epistolar e na construção paciente de mundos imaginários. Talvez como única forma de resistir ao silêncio indiferente do cosmos que tanto o assombrava. Lovecraft não esteve envolvido em escândalos públicos durante sua vida. Tampouco figurou em controvérsias literárias de grande repercussão enquanto esteve ativo. Sua existência transcorreu à margem dos grandes centros de poder cultural, em relativo anonimato, protegida tanto por sua reclusão voluntária quanto pelo caráter limitado da circulação de sua obra. Em vida, era visto sobretudo como um escritor excêntrico do circuito pulp, sem projeção suficiente para despertar reações públicas intensas ou disputas ideológicas abertas. As polêmicas associadas ao seu nome emergiram de forma significativa apenas após sua morte, quando sua vasta correspondência pessoal começou a ser sistematicamente publicada e analisada. Nessas cartas, Lovecraft expressava opiniões de maneira muito mais direta, visceral e desprovida de filtros do que em seus textos ficcionais, revelando posicionamentos raciais, culturais e sociais que, sob a ótica contemporânea, são amplamente considerados problemáticos. O caráter privado desses escritos não impediu que eles se tornassem documentos centrais para a reavaliação crítica de sua figura histórica, funcionando como um registro cru de seus temores, preconceitos e contradições internas. A partir da segunda metade do século XX, à medida que sua obra ganhava prestígio e alcance global, essas revelações passaram a tensionar a recepção de seu legado. O contraste entre a originalidade estética de seus textos e a rigidez ideológica de suas convicções pessoais transformou Lovecraft em um objeto recorrente de debate acadêmico e cultural. Críticos passaram a questionar até que ponto sua visão de mundo contaminava estruturalmente sua produção literária e se seria possível dissociar plenamente o autor de sua obra. Em tempos recentes, esse debate extrapolou o campo acadêmico e assumiu contornos institucionais e simbólicos. A remoção de seu nome de prêmios literários e homenagens públicas tornou-se um gesto emblemático desse processo de revisão histórica. Refletindo não tanto controvérsias de sua época, mas os dilemas éticos do presente ao lidar com figuras do passado,
Tais decisões revelam a dificuldade contemporânea de conciliar reconhecimento artístico com condenação moral, especialmente quando se trata de autores cuja influência permanece viva e disseminada. Nesse contexto, Lovecraft converteu-se em uma figura paradoxal, um escritor que, em vida, passou quase despercebido, mas que, após a morte, tornou-se foco de disputas simbólicas intensas. As polêmicas que hoje o cercam não dizem respeito a atos públicos concretos, mas à exposição tardia de um pensamento que permaneceu, durante décadas, confinado ao silêncio das cartas e ao subtexto de suas narrativas. Esse deslocamento temporal do conflito, do privado ao público, do passado ao presente, confere ao debate um caráter espectral, no qual o autor, ausente há décadas, continua a provocar inquietação e desconforto, como se sua obra e suas ideias ainda se recusassem a repousar definitivamente no domínio da história encerrada. A obra e a personalidade de Howard Phillips Lovecraft permanecem cercadas por um campo denso de interpretações alternativas, leituras simbólicas e debates historiográficos que se intensificaram à medida que seu prestígio literário cresceu. A própria natureza fragmentária de seus textos, repleta de lacunas, alusões incompletas e verdades apenas parcialmente reveladas, favoreceu o surgimento de análises que ultrapassam a leitura estritamente literária, projetando sobre sua produção significados psicológicos, sociais e existenciais mais profundos. Uma vertente interpretativa consistente compreende o horror Lovecraftiano como uma metáfora involuntária de seus medos sociais e culturais. Nesse sentido, as entidades cósmicas, os cultos secretos e as civilizações degeneradas funcionariam como símbolos deslocados de sua ansiedade diante da modernidade, da imigração em massa e da dissolução das hierarquias tradicionais que estruturaram sua visão de mundo. O desconhecido que irrompe em suas narrativas não seria apenas alienígena ou cósmico, mas também social, uma representação transfigurada de forças históricas que escapavam ao seu controle e compreensão. Outros estudiosos enfatizam uma leitura psicológica e biográfica, interpretando sua obra como expressão literária do trauma, da ansiedade crônica e da sensação persistente de insignificância humana. A recorrência de personagens que enlouquecem ao confrontar verdades ocultas, bem como a obsessão com hereditariedade, degeneração mental e perda da razão, é frequentemente associada às experiências pessoais de Lovecraft, com a doença mental no âmbito familiar e com sua própria fragilidade emocional. Nessa leitura, o horror não é externo, mas nasce da mente que percebe, de forma demasiadamente clara, a precariedade de sua própria existência. Há ainda interpretações de cunho filosófico que veem em Lovecraft um precursor involuntário de correntes existencialistas e nihilistas do século XX. Seu chamado cosmicismo é entendido como uma elaboração literária da ideia de que o universo carece de sentido moral, propósito ou centralidade humana. O terror, nesse caso, não reside em entidades monstruosas, mas na constatação de que não há estrutura ética ou transcendental sustentando a realidade. Essa leitura aproxima sua obra de debates posteriores sobre o absurdo, a finitude e a indiferença cósmica. Apesar da associação popular de seu nome ao ocultismo, ao satanismo ou a práticas esotéricas, não existem evidências de que Lovecraft tenha praticado, acreditado ou se envolvido seriamente com qualquer forma de esoterismo real. Pelo contrário, ele manifestava desprezo explícito por crenças ocultistas, espiritismo e religiões organizadas, que considerava produtos da superstição humana.
Elementos como o fictício Necronomicon e os rituais descritos em suas histórias foram concebidos deliberadamente como construções literárias, muitas vezes com intenção paródica ou crítica, ainda que tenham sido posteriormente reinterpretados por leitores como textos de inspiração mística genuína. Esse descompasso entre intenção autoral e recepção cultural contribuiu para a construção de lendas em torno de sua figura, incluindo rumores infundados sobre conhecimento proibido, textos amaldiçoados ou revelações ocultas. Tais narrativas, embora desprovidas de base histórica, revelam a potência simbólica de sua obra e a capacidade singular que Lovecraft teve de criar uma mitologia literária tão convincente que passou a ser confundida por alguns com tradição esotérica autêntica. Assim, o verdadeiro mistério que envolve Lovecraft não reside em práticas ocultas ou segredos interditos, mas na forma como sua visão profundamente racional e materialista do universo gerou uma das expressões mais duradouras e perturbadoras do medo humano diante do desconhecido. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria sobre esse mistério. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. H.P. Lovecraft foi um homem profundamente deslocado de seu tempo, aprisionado a um passado idealizado e assustado por uma modernidade que lhe parecia caótica e ameaçadora. Paradoxalmente, foi justamente essa limitação pessoal que lhe permitiu criar uma obra literária radicalmente inovadora, rompendo com tradições do horror e inaugurando uma visão verdadeiramente cósmica do medo. Hoje, Lovecraft é lembrado como uma figura ambígua, ao mesmo tempo, um gênio literário e um homem repleto de contradições morais e pessoais. O mito consagrou o criador de universos cósmicos aterradores. O personagem histórico revela um indivíduo frágil, doente, solitário e profundamente humano. Essa tensão entre grandeza artística e falibilidade pessoal é, talvez, o elemento mais perturbador e duradouro de seu legado. E assim, mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio, continuaremos nossa busca por respostas nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.